Olá, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Alfredo. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o cálculo de áreas. Inicialmente, então, nós vamos ver aqui as áreas de alguns polígonos e numa outra etapa, círculo e suas partes. Coloquei aqui as principais fórmulas que você precisa na hora de fazer os exercícios, né? Então, área do quadrado, lado vezes lado, lado ao quadrado, retângulo, base vezes altura, paralelogramo também é a mesma fórmula, base vezes altura, só que você não pode esquecer que a altura sempre perpendicular à base, né? Depois o trapézio, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, novamente a altura perpendicular às bases. Triângulo, base vezes altura sobre 2. Depois o triângulo, quando você tem dois lados e o ângulo entre esses dois lados, seria lado vezes lado, seno do ângulo sobre 2. Triângulo, quando você conhece os seus três lados, A, B e C, inicialmente você vai calcular o semiperímetro, que seria a soma dos três lados dividido por 2, e jogar nessa formulazinha aqui. Raiz de P, P menos A, P menos B, P menos C. Triângulo equilátero de lado L, L2 raiz de 3 sobre 4. E por fim, o triângulo retângulo de catetos, cateto 1, cateto 2, você vai fazer cateto vezes cateto sobre 2. Temos aqui o círculo ou disco e as suas partes. Lembramos que um disco, por exemplo, uma moeda achatada, seria um disco, né? E a área de um disco é πr2, sendo R o raio do círculo. Nós estamos considerando aqui o O sendo o centro desse círculo, ok? E o setor circular, também conhecido como uma fatia de pizza, né? Está aqui uma região sombreada, essa região sombreada representa um setor circular. E como que nós calculamos a área de um setor circular? Ela é uma fração da área total. Essa fração, ela evidentemente depende do ângulo alfa, né? Se você chega numa pizzaria, por exemplo, fala, garçom, traz para mim aí um setor circular de 90 graus. Se ele entender um pouquinho de matemática, né? Ele vai trazer para você o quê? 1/4 da pizza. Então, se esse ângulo for de 90 graus, 90 em 360. Ele representa a quarta parte, ok? E a área total é o πr2, a área da pizza toda, né? Se você pede, garçom, me dá aí um setor circular de 60 graus. Então, que fração ele traria para você da pizza? Seria 1/6, né? Então, 60 em 360 é 1/6. 180, se você tiver um setor circular de 180 graus, você tem a metade da pizza, né? 180 em 360. Então, seria meio, metade da pizza, ok? E a área do segmento circular, nós chamamos de área da casquinha, né? Seria só essa casquinha aqui, a casquinha da pizza. Para você calcular aquela área, você vai pegar a área do setor, então você vai pegar todo o setor e diminuir, tirar fora esse triângulo aqui. Fazendo isso, você vai encontrar a área da casquinha. Ainda dentro do estudo de áreas, eu gostaria de te mostrar algumas coisas aqui interessantes. Primeiro, o triângulo isósceles com 120 graus. Se esse triângulo é isósceles, então ele tem dois lados iguais. E esses ângulos aqui na base são iguais também. 120, falta 60, 30 para cada lado. Então sabemos que cada ângulo desse aqui vale 30 graus. Bom, agora nós vamos construir aqui a altura desse triângulo.
Vamos lá, então, a altura desse triângulo, se é uma altura, aqui tem um ângulo de 90 graus, né? Sabemos que essa altura é também uma bissetriz, né? Então, aquele ângulo lá em cima é um ângulo de 60 graus. Mesmo porque também aqui era 30, 90, lá só pode ser 60, né? Então, caímos aqui no triângulo 30, 60, 90, que nós chamamos de celebridade. Depois você vê os vídeos anteriores que nós gravamos aí. Esse triângulo é tão importante, tão cobrado nas provas, que nós chamamos ele de celebridade, ok? E nós vimos lá que nesse triângulo celebridade, o que está na frente do 90 é a hipotenusa, e da hipotenusa a gente vai para o catetinho e pega a metade, né? Dê uma olhada lá eu explico detalhadamente de onde vêm todos esses termos, metade, raiz de 3, né? Então, se a hipotenusa é L, esse aqui que é o catetinho é o que está na frente do anglinho, do 30 graus, ele vale a metade da hipotenusa. Então, essa altura aqui seria L sobre 2. E o catetão, né, é aquele que está na frente do ângulo de 60 graus. Você vai pegar o catetinho e multiplicar pela raiz de 3. Então, seria esse aqui, né, na frente dos 60 graus. Você vai pegar o catetinho e multiplicar pela raiz de 3. Então, isso aqui vai dar L raiz de 3 sobre 2. Mas no triângulo isósceles, a altura ela é também uma mediana. Então, significa que esse lado aqui é o dobro disso. Ou seja, então esse lado aqui, ele vale L raiz de 3. Ok? Então, guarde aí, nós vamos fazer um resumo sobre isso e outras coisas importantes que já vimos aí para trás. Bom, então quando você tem um triângulo com os lados 10, 10 e 10 raiz de 2, que triângulo é esse? Esse triângulo é o que nós chamamos de safadão, né? Que tem os lados L, L e L raiz de 2. Então esse primeiro aqui, para nós, é o safadão. Esse safadão é o triângulo retângulo isósceles, ok? Esse aqui, 10, 5 e 5 raiz de 3. Que triângulo seria esse? É o celebridade, né? Você está vendo aqui, ó, esse valor é a metade desse. Então esse aqui seria o catetinho, esse aqui é a hipotenusa. E o que liga esse nesse? É a raiz de 3. É o que acontece lá no celebridade. O que liga um cateto no outro é a raiz de 3. Então, esse segundo triângulo aqui é o 30, 60, 90, que nós chamamos de celebridade. Dá uma olhadinha depois lá nos vídeos anteriores que gravamos aí, para você entender direitinho essa celebridade. Vale a pena. Cai demais, é muito cobrado, né? E quando você tem um triângulo com os lados LL e L raiz de 3, é o que nós acabamos de ver agora há pouco. L, L e L raiz de 3, né? Esse é o isósceles com 120 graus, ok? Então, esse triângulo aqui é o isósceles com 120 graus, tá bom? Vou te mostrar mais uma coisa interessante aqui. Vamos calcular a área desse triângulo aqui. A gente sabe que área de triângulo é base vezes altura sobre 2. Ou se eu quiser, eu posso fazer meio de base vezes altura. Então aqui ficaria assim, meio. A base desse triângulo seria L raiz de 3. E a altura seria L sobre 2. Se você faz essa multiplicação, L vezes L dá L2, vezes a raiz de 3, dividido por 2 vezes 2, que é 4. Ó, mas parece que nós acabamos de ver essa fórmula aqui.
L2 raiz de 3 sobre 4, que é a fórmula da área do triângulo equilátero. Então quer dizer que o triângulo equilátero e esse isósceles de 120 graus, eles têm a mesma fórmula para a área? Exatamente isso. Só que esse L lá no triângulo equilátero é o seu lado. E aqui nesse triângulo de 120 graus, o L é o lado que repete. Vamos entender isso geometricamente. Bom, então eu coloquei aqui esse triângulo, estou chamando ele de ABC, e sabemos que esse M é ponto médio de BC. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse triângulo ACM, vou tirar ele daqui e vou desenhar ele cá para baixo, ok? Então vamos fazer aqui uma pequena mudança aqui para você entender por que esses dois triângulos eles têm a mesma fórmula de áreas, né? Então se você desenha esse triângulo ACM cá para baixo, você teria aqui a seguinte situação, ó. Então estou desenhando aqui aquele triângulo ACM cá para baixo, ok? Então esse ponto aqui, ó, seria, vamos chamá-lo de A', né? Bem, esse triângulo ACM, né, ou A', aqui no caso esse ponto B seria coincidente com o ponto C, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar esse triângulo aqui de 1, esse aqui de 2 e esse aqui de 3. Esse triângulo 3 também é um triângulo 30, 60, 90, não é isso? Esse ângulo aqui é 30 graus e esse ângulo aqui 60 graus. Se você pega a área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2, vai dar a área do triângulo de 120 graus. E se você pega a área do triângulo 1 mais a área do triângulo 3, esse triângulo aqui, ó, AB, ele é um triângulo equilátero, você percebe aí? Aqui é 60, aqui é 60, lá em cima esse ângulo aqui seria 60 também, né? Esse 120 aqui, na realidade, fica 60 para lá e 60 para cá. Então, se você pega o 1 mais o 3, você tem ali um triângulo equilátero, né? De lado L. Então, isso aqui é L, L. Esse aqui é L sobre 2, isso aqui é L sobre 2. Então, isso aqui é L. Então, o triângulo AB, A', seria o triângulo equilátero. E o triângulo ABC seria o triângulo isósceles com 120 graus. Então, se você soma o triângulo 1 mais o triângulo 2, em termos de área, é o mesmo resultado que você somar o 1 mais o 3. A área desse triângulo 2 é a mesma área do triângulo 3, ok? Então, estou te mostrando aqui, geometricamente, por que a área do triângulo equilátero e a área do triângulo isósceles com 120 graus, eles têm a mesma fórmula, L2 raiz de 3 sobre 4. Nós mostramos agora há pouco que a área de um triângulo, quando você conhece dois lados e o ângulo entre eles, é dado por lado vezes lado, seno do ângulo sobre 2. Professor, e se eu esquecer essa fórmula lá na hora, como é que eu faço? Se aplica base vezes altura sobre 2, né? Então sabemos que a área é meio de base vezes altura, ou base vezes altura sobre 2, ok? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar como base desse triângulo o lado A, ok? Então a base vai ser o lado A. E a altura, eu vou ter que construir essa altura aqui. Então a altura seria, se eu estou considerando isso aqui como base, então a altura tem que ser essa altura aqui, ok? H. Bom, agora nesse triângulo, vamos dar uma sombreada nesse triângulo aqui, ó, que é um triângulo retângulo,
nós vamos usar aqui o que seria o seno desse ângulo alfa aqui, ok? Então você tem lá que seno de alfa, sabemos que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E aqui o cateto oposto é o H e a hipotenusa é o B. Então seria H sobre B. Bom, então a altura que nós estamos chamando de H daqui, se você tira o H daqui, quem seria o H? Seria B vezes o seno de alfa. Então você vem cá, onde tem a altura, você coloca aquilo lá. Então aí ficaria vezes a altura, vezes o quê? B vezes o seno de alfa, que é a fórmula que nós colocamos lá, ok? Então, se você esquecer essa fórmula, é fácil você chegar nela, tá bom? Agora, aquela que nós falamos lá do semiperímetro, né? Aquela ali eu citei aí para você, mas dificilmente você vê em provas uma questão cobrando aquilo ali, né? Porque as provas hoje elas valorizam muito mais interpretação, raciocínio, do que decoreba aí de fórmulas, excesso de macetes, que muitas vezes o aluno aplica aí alguns macetes, mas ele não sabe explicar porquê daquilo, né? E acaba lá na hora, ele fica assim meio, não consegue terminar o exercício, né? Então, te mostrei isso aí para facilitar um pouco e ver se você sai fora um pouco dessa decoreba de fórmulas aí, ok? Vamos analisar o que acontece quando você tem dois triângulos semelhantes. Temos aqui dois triângulos semelhantes e a razão de semelhança deles seria 10, né? É você pegar um lado desse e dividir pelo seu lado correspondente do lado de lá. 40 sobre 4 ou 30 sobre 3. Agora vamos calcular as suas áreas. Então a área desse primeiro, que eu vou chamar de A1, é triângulo retângulo. Eu vou fazer cateto vezes cateto sobre 2. Então isso aqui seria 3 vezes 4 sobre 2, que dá 6. E a área desse, que eu vou chamar de A2, cateto 30 vezes o outro cateto 40 sobre 2, isso aqui vai dar 600. Então, o que está acontecendo aqui? Quando você pega a área 2 e divide pela área 1, seria 600 dividido por 6, né? Isso aí dá 100. Esse valor 100 é exatamente o quadrado da razão de semelhança. Então, o que está acontecendo aqui? Se dois triângulos são semelhantes, a razão entre suas áreas vale o quadrado da razão de semelhança. Em outras palavras, seria isso. A2 sobre A1 é igual a K ao quadrado. E para não ficar uma coisa decorada, né? Olha só, nesse exemplo nosso aqui, o que é esse 30, que é esse 30 aqui? Corresponde a esse 3 que foi multiplicado por 10, que é a razão de semelhança. Esse 40, que é esse 40 aqui, da mesma forma corresponde a esse 4, ou esse, que foi multiplicado por 10. Então você está observando aqui que o vezes 10 aparece aqui duas vezes, 10 vezes 10. Por isso, então, é que dá 100. Agora, isso que nós estamos afirmando aqui para triângulos, você pode extrapolar para quaisquer figuras semelhantes. Quando você está trabalhando, por exemplo, com escala, né? Então você vai desenhar, por exemplo, a planta de uma casa na escala de 1 para 50. Então ali, o que acontece nessa situação? Significa que as dimensões reais são 50 vezes maiores do que as dimensões da planta. Esse 50 nada mais é do que o que nós estamos chamando aqui de K, de razão de semelhança.
existe uma semelhança entre o tamanho real da casa e o tamanho da casa na planta. E a razão de semelhança é exatamente a escala, que corresponde ao que nós estamos chamando aqui de K. Então, se você quer calcular a área real dessa casa, você vai pegar a área dela na planta e multiplicar por 50 ao quadrado, ok?